Olá pessoal, meu nome é Aureolenka, eu sou psicóloga e faço parte do Instituto Inspiração. Hoje eu vim aqui pra gente conversar um pouquinho sobre as consequências psicológicas do abuso sexual infantil. Então, quando a gente fala sobre esse assunto, a primeira coisa a se ter em mente é discutir os modelos de educação familiar que essa criança está inserida. Eu vou trazer um exemplo. Quando a criança quebra alguma coisa na sua casa, e ela vai contar para os seus cuidadores. Este cuidador vai educar a criança, fazer ela entender que ela fez alguma coisa errada e ensiná-la a reparar o dano. Ou este cuidador vai puni-la, muitas vezes bater nessa criança. Por que eu tô trazendo isso? Porque muitas vezes a criança, quando sofre abuso sexual, na cabecinha dela, ela tá errada. E ela não conta pros seus cuidadores por medo de apanhar. Porque no passado, quando ela quebrou ou quando ela fez alguma coisa errada e ela contou, ela apanhou ou ela foi gravemente punida. Então é preciso trabalhar um relacionamento de confiança e de cumplicidade dentro da própria relação familiar que essa criança está inserida, para que ela possa contar quando acontecer alguma coisa errada, que ela tenha essa confiança de levar para os seus cuidadores. Muitas crianças sofrem abuso sexual na primeira infância e só trazem isso à tona na vida adulta, ou muitas vezes depois de inúmeras tentativas de suicídio. Então isso é grave. É muito importante que a gente trabalhe esse relacionamento familiar com os nossos filhos dentro de casa. As consequências psicológicas do abuso sexual estão ligadas a diversos fatores que precisam ser analisados. Fatores intrínsecos, que são os fatores psicológicos da própria criança, a família que ela está inserida, capacidade de resiliência. Fatores extrínsecos, sociedade, a relação familiar, poder aquisitivo, a relação financeira dessa família. Isso tudo está diretamente ligado. Fatores de consequência também, idade do início do abuso, o grau da violência ou ameaça que essa criança sofreu, a relação proximal que essa criança tinha com o abusador. Normalmente, abusadores são pessoas próximas à criança. São pessoas que a criança não tem medo de ir com esse adulto, ou com este abusador, que pode ou não ser um adulto, né? Mas ela confia nessa pessoa. Confia para ir num lugar separado, confia para acabar se colocando em risco com essa pessoa. Então, qual é a relação de proximidade do abusador com essa criança? Qual o tempo de duração dos abusos? Também é outro fator que vai falar sobre a gravidade ou não dessas consequências. O tipo de atividade sexual, então se ela foi seduzida, se foi um ato que foi consumado até o final ou não, isso também são fatores que se relacionam com a gravidade ou não das consequências psicológicas, né? A responsabilização da criança. Muitas vezes a criança é responsabilizada, ela tem a culpa do que aconteceu. A forma como a família reage quando a criança traz esse assunto, ou quando alguém descobre e esse assunto é trazido à tona, a forma como essa família reage. E a negação. Muitas vezes a família acaba descobrindo por meio de terceiros, ou a própria criança conta e a família nega. A família não acredita que isso aconteceu. Então, a forma como vai ser reagido quando essa criança trouxer, ou quando foi descoberto esse abuso, vai falar muito sobre a gravidade ou não que isso vai ter lá na frente, mas sobre as consequências psicológicas disso. Então é muito importante, quando a gente fala nesse assunto, reafirmar a questão do vínculo familiar, as figuras de proteção. Essa criança tem uma figura de proteção, alguém que ela possa confiar, alguém que ela vai contar caso aconteça alguma coisa. Orientação sexual é muito importante. A criança deve saber o que é certo e o que é errado, o que ela pode ou não aceitar das outras pessoas, e a cumplicidade no seio familiar. Então hoje eu falei brevemente sobre as consequências psicológicas. Isso está muito relacionado a diversos fatores sobre como ocorreu e o núcleo familiar dessa criança. Eu espero ver vocês em breve. Até mais!